Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que vocês tenham passado aí essa semana, né? Seja bem-vindo a mais uma aula aí do nosso curso. Provavelmente a gente vai ter também aulas práticas, que agora que a gente conseguiu voltar, né? Que a gente estava parada com as aulas práticas por causa do Covid-19. Então, a gente vai estar retomando aí também as aulas práticas. Eu consegui gravar a tela do computador, comprei um notebook novo, então consegui gravar a tela do computador, vai ficar bem melhor agora para mim explicar para vocês, que eu acho que facilita muito a nossa vida aí, né, para estar explicando as coisas para vocês. Algumas coisas eu preciso mostrar para vocês, então vai facilitar bastante, tá bom? Pessoal, além disso, fico aí à disposição de vocês para vocês perguntarem, para vocês tirarem dúvida, pode ser pelo WhatsApp, tá bom? Pode ser lá para a Rebeca e a Rebeca me passa as dúvidas de vocês. Enfim, estou à disposição de vocês para a gente tá tirando as dúvidas de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre bula, tá? Bula de medicamento e como que nós avaliamos uma bula de um medicamento. Essa bula aqui de medicamento que eu trouxe para vocês, ela é uma bula destinada a profissionais da área da saúde. Por quê? Nós temos dois tipos de bula. Nós temos uma bula destinada ao profissional da área da saúde e nós temos bula destinada à população. Qual é a diferença? A bula destinada à população é aquela que vem dentro lá da caixinha do medicamento, certo? Essa bula que é para a população, ela tem uma linguagem mais fácil de entender, né? Ela é mais direta, ela tem uma linguagem mais fácil, que é para a população entender de uma forma mais direta, tá? Já a bula para o profissional de saúde, ela é uma bula mais completa, tá? Ela é uma bula que vem com outros termos, uma bula mais completa, porque nós entendemos mais, né, sobre os assuntos que vão ser tratados na bula do que, por exemplo, a população, tá? Então, nós temos diferença aí entre a bula aí da população, né, e a bula do profissional da saúde. Além disso, como que eu pesquiso uma bula no Google? Né? Por exemplo, vi o medicamento, mas eu não sei onde está a bula dele, eu perdi a caixinha, perdi a bula, joguei fora, enfim, não sei onde está. Pessoal, eu gosto bastante desse site aí que eu deixei aí para vocês, o Wikibula, tá? Esse Wikibula, ele é o feito do Wikipédia, tá? Lá do Google, não sei se é assim que fala, se alguém faz inglês, perdão. Porém, esse site aqui, ó, tá? Esse azulzinho aqui. Esse site, pessoal, ele tem as bulas, todas as bulas para profissional da área da saúde. Quem coloca as bulas nele é a Anvisa. Então, a Anvisa, ela disponibiliza, né, nesse Wikibula. Ou, se você achar mais fácil também, tem como colocar lá no Google mesmo. Por exemplo, paracetamol, né, PDF Anvisa, que aí vai aparecer já a bula da Anvisa. Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente tem várias bulas disponíveis, tá? Tem vários sites que disponibilizam bula. Bruna, eles não são confiáveis? São confiáveis, assim. Por quê? Porque nesses sites cada um coloca o que quer, né? Então, se eu sou dono do site lá e eu quero puxar o saco para paracetamol, eu posso colocar algo contraditório do dipirona, suponhamos, entendeu? Então, a gente não sabe quem está atrás do site. Já na Anvisa, pessoal, não tem isso. Eles vão colocar lá a verdade para vocês. Então, se esse medicamento realmente dá uma reação adversa, qual é a reação dele, o que vai fazer, lá na Anvisa eles vão falar a verdade, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa avaliação, né, da nossa bula. Em casa, se vocês tiverem uma bula, tá? Podem pegar a bula também nesse momento aí que vocês estão. Pode pegar a bula para estar acompanhando. Vocês vão ver algumas diferenças,
Como eu disse para vocês, tem coisas que nós temos na bula para profissional da saúde que nós não vamos ter na bula da população, tá? Para iniciar, aqui nós temos o laboratório. Então, no caso desse medicamento que eu peguei, o laboratório, né, que fabricou esse medicamento chama União Química, né? Então, esse medicamento, ela é da União Química. Então, se nós começarmos a descer aqui, deixa eu dar um zoom, pessoal, para vocês verem melhor. Acredito que assim vocês vê melhor, certo? Acho que assim tá melhor. Aí nós temos o nome do princípio ativo, né? O que é o princípio ativo, né? O princípio ativo é o que tem efeito terapêutico, tá? Então, o princípio ativo é ele que vai entrar dentro de você e ele vai ter uma ação farmacológica. É ele que vai ter um efeito terapêutico. Então, anotem que eu vou pedir nas perguntinhas no final da aula, tá? Então, o que é princípio ativo? Princípio ativo é o que tem efeito terapêutico, é o que tem ação terapêutica. Então, o que vai ter ação dentro de um medicamento? O que tem ação dentro de um medicamento é o princípio ativo. Aqui embaixo tem novamente falando qual foi a indústria, né, que fez esse medicamento, que fez o paracetamol. Aqui embaixo vem escrito comprimido. Então, qual é a forma farmacêutica desse medicamento? Comprimido, tá? O que é forma farmacêutica? É como o fármaco se apresenta para o meu paciente. Então, como que o fármaco se apresenta? Como assim, Bruna? Como que ele tá lá na prateleira? Como que ele tá lá dentro da drogaria? Ele é um comprimido? Ele é um xarope? Ele é uma cápsula? Ele é um medicamento gotas? Como que ele tá, né, lá na prateleira? Qual que é a forma que ele tá lá? Ah, ele tá na forma de gota. Ah, ele tá na forma de xarope. Esse aqui, no caso, ele está na forma de comprimido. Então, toda vez que a gente falar de forma farmacêutica, nós estamos falando de como o fármaco se apresenta, como ele está na prateleira. Então, se ele está lá na forma de xarope, se ele está na forma de solução, se ele está na forma de comprimido, se ele está na forma de cápsula, enfim, é na forma que ele está. Bruna, mas, por exemplo, eu tenho o Eno, né? Qual é a forma do Eno? É pó ou é líquido, né? Porque o Eno, ele vem num saquinho na formato de pó, porém, quando eu coloco ele dentro da água, ele tem efervescente, né? E então a pessoa toma o líquido. Gente, é na forma que ele se apresenta. Então, se lá na prateleira, lá na minha drogaria, ele tá na forma de pó, ele é pó, tá? Mesmo que depois do processo ele vire líquido, não tem problema. Porém, a forma farmacêutica dele é pó. Temos um outro tipo, que é a amoxicilina, tá? A amoxicilina, ela é uma suspensão. O que é uma suspensão? É uma forma farmacêutica, tá? Que ela vem em pó, porém, a hora que eu coloco água, as partículas se suspendem na água e eu agito, e aí eu tenho uma suspensão porque eu tenho um agente suspensor. Bruna, qual é a diferença da amoxicilina para o Eno? Né? Por que a amoxicilina ela é classificada como suspensão e o Eno ele é classificado como pó? Porque o Eno ele não tem agente suspensor na formulação dele, então ele não é uma suspensão, tá? Pode ver que o Eno, depois que ele teve a efervescência dele, ele não volta mais a ter duas fases. Ele vai ficar naquela formato ali até você tomar ele, né? Claro, eu pus pouca água e sobrou um pouquinho no fundo. Aí é que você preparou o medicamento errado, né? Quando você prepara um medicamento de forma correta, o Eno, ele não sobra nada, né? Ele entra em efervescência e então ele vira uma camada só. O que é uma camada só? Se você pegar ele inteiro vai estar de uma cor só, né? Ele vai estar lá da cor laranjinha ou da cor amarelinha ou transparente, ele vai estar de uma cor uniforme. Já a amoxicilina,
Quando ela vem com agente suspensor, ela suspende ali o pó na água quando eu coloco. Quando eu agito, né, eu tenho movimento, eu subo os pós, eu tenho um aumento do pó. Porém, se eu deixar ela parada, né, ela vai se redividir novamente. Ela vai ter uma fase na forma sólida e uma fase na forma líquida. Eu consigo observar, eu consigo ver. Por isso é importante, toda vez nós auxiliarmos as pessoas a estar agitando a amoxicilina. Porque às vezes eu vou pegar a amoxicilina, vou pegar só uma água bem clarinha e vou estar dando medicamento errado para o meu filho, por exemplo. Tá? Eu tenho que sempre agitar muito bem a amoxicilina, porque eu tenho que suspender, né? Tenho que suspender esse agente suspensor, tá bom? Então, sempre. Por isso, pessoal, que nós suspendemos sempre. A gente tem esse agente suspensor, tá? Então, quando eu tenho agente suspensor, é uma suspensão. E quando ele não tem, vem na forma lá de pó, ele vai ser pó. Tudo isso é forma farmacêutica. Aí vem 750 miligramas. O que é isso, Bruna? Quer dizer que em cada comprimido desse, nós temos 750 miligramas de paracetamol, tá? Então, em cada comprimido de paracetamol, nós temos 750 miligramas, tá? Então, vamos lá. Aí, descendo aqui. Então, essa é uma capa, tá? De apresentação. Então, essa aqui é uma capa de apresentação. E aí, nós vamos iniciar a bula. Então, aqui, nós podemos observar o nome do medicamento, né? Então, tá vendo, ó, paracetamol. Se fosse um medicamento, pessoal, referência, ele viria aqui escrito, por exemplo, o que é um medicamento de referência? Medicamento de referência é um medicamento inovador, tá? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, mas já adiantando para vocês, a gente também vai ver forma farmacêutica e tudo mais, porém já adiantando para vocês, medicamento de referência é um medicamento inovador, um medicamento que ainda não existia. E aí a indústria farmacêutica, ela criou esse medicamento, né? Ela fez esse medicamento. E aí ela patenteia esse medicamento. Como assim, Bruna, patenteia esse medicamento? Vai lá e registra esse medicamento. Então, ela registra falando que tal medicamento é dela. A Anvisa fala para ela, então, depois que tem o registro, que ela pode ficar um determinado tempo só ela ganhando por aquele medicamento. Numa forma aí de gratidão, porque a indústria farmacêutica descobriu um novo medicamento, uma nova cura aí para uma determinada patologia. Então, ela vai determinar aí se vai ficar 10, se vai ficar 20, se vai ficar 30 anos com o medicamento. Bruna, quem que determina se é 10, se é 20, se é 30, o custo que foi esse medicamento? Então, se o medicamento aí custou, vamos colocar, 10 bilhões, ele vai ficar, vamos colocar, 20 anos recebendo por esse medicamento. Então, depende do valor que foi investido nesse medicamento, ele fica. Quando quebra a patente, então quebrou a patente, não tem mais patente. Então, passou 20 anos aí e teve quebra de patente. Qualquer laboratório pode produzir esse medicamento. Então, a gente tem uma composição aí e qualquer laboratório pode pegar essa composição e também fabricar esse medicamento, tá? Os medicamentos genéricos, eles não vêm com nome fantasia. Então, ele tem que vir por causa da lei, tá? Do medicamento genérico, a Lei 9.787 de 1997. Por causa dessa lei, essa lei fala que o medicamento genérico, ele não pode ter propaganda, ele tem que vir com o nome do princípio ativo, ele não pode ter nome referência, um nome similar, ele não pode ter esse nome, tá? Então, ele vem com o nome aí, o nome do princípio ativo, que no caso aqui é paracetamol. O referência do medicamento paracetamol é o
Tilenol, tá? Então, o Tilenol é um medicamento referência. O medicamento genérico, ele é a cópia. A cópia, ele é igual, idêntico ao medicamento referência, tá? Ele é uma cópia com teste de bioequivalência. O que é teste de bioequivalência? Que garante que ele tenha a mesma quantidade de princípio ativo do que o medicamento de referência. No caso desse nosso medicamento aí, o paracetamol, ele garante que dentro dele tem 750 miligramas, a mesma quantidade do que lá no Tilenol, 750 miligramas, tá? E aí nós temos os medicamentos similares. O similar, ele pode ter divergências, como por exemplo na quantidade de comprimido. O genérico tem que ser a cópia. Então, se lá eu tenho um Tilenol que vem 20 comprimidos na embalagem, o paracetamol genérico também tem que vir 20 comprimidos. Já o similar, vamos colocar aí o Tilemax. Tilemax é um similar do Tilenol, né, e do paracetamol. Ele pode vir com 4 comprimidos, tá? Nossa, Bruna, por quê? Porque ele pode ter essa alteração, porque ele viu que é mais fácil de vender ele com 4 comprimidos, então ele pode ter na formato aí de 4 comprimidos, tá? Ele pode diminuir a quantidade de comprimido, pode aumentar a quantidade de comprimido, ele pode fazer aí um comprimido que... um líquido com mais líquido, né? Um xarope com mais quantidade, enfim. O similar, ele pode fazer isso, tá? O similar, ele tem investimento em propaganda, ele tem investimento no nome comercial dele, então ele tem nome comercial, igual eu disse para vocês, Tilemax. Tilemax é um nome comercial. Qual é o princípio ativo do Tilemax? É o paracetamol, mas ele tem um apelo, né? Ele tem propaganda, ele tem apelo. Um medicamento que eu gosto sempre de falar bastante, que é similar e que nós achamos que ele é referência, é o Anador. O Anador, ele investe pesado em propaganda. Nós vemos propaganda aí do Anador, várias propagandas do Anador, né, na televisão e tudo mais, e nós achamos que o Anador, ele é um medicamento referência. Porém, ele não é. A referência da dipirona, que é o princípio ativo do Anador, é a Novalgina, tá? Então, ele é a referência à Novalgina. O dipirona é o genérico, que é o nome do princípio ativo, e o Anador é um medicamento similar. E muita gente aí acha que o Anador é um medicamento de referência por ter muito investimento em propaganda. Na maioria das vezes, o medicamento genérico, ele tende a ser mais barato, tá? Por que tende a ser mais barato, Bruna? Porque essa lei aí, que se a gente vai estudar essa lei a fundo na próxima aula, ela vem falar assim para nós que esse medicamento, né, o medicamento genérico, eu tenho que garantir que esse medicamento, né, chegue para todo mundo, né? Então, a lei do medicamento genérico vem falar que o medicamento, ele tem que ter acesso por toda a população. Então, toda a população tem que ter acesso ao medicamento, tem que ter o uso racional do medicamento. Então, isso que a lei aí, 9.787, vem falar para nós. E, além disso, como ele não tem investimento em propaganda, ele não visita os médicos, por exemplo, né? Então, ele não tem esse investimento, ele é um medicamento mais em conta, um medicamento mais barato. Vamos dar um exemplo. Às vezes a gente escuta falar muito dos laboratórios, né? Como, por exemplo, a Arena, lá a Arena do Corinthians, é a Arena Neoquímica, né? Agora, Neoquímica é um laboratório de medicamento genérico, né? Medley é um laboratório de medicamento genérico. Então, esses laboratórios, eles fazem propaganda do laboratório, né? Eles não fazem propaganda de determinado medicamento. Por exemplo, a gente não vê a Neoquímica fazendo propaganda do paracetamol, por exemplo, né? A gente não vê isso. Por quê? Porque não pode, né? Agora, já a propaganda do Tilenol, nós vemos na televisão.
né? Tilenol para dor de cabeça, Tilenol para isso, Tilenol para aquilo, enfim. Nós vemos a propaganda aí do Tilenol na TV, porém nós não vemos propaganda do paracetamol, que é o princípio ativo, porque não pode, né? Essa lei aí, de 9.787, ela não permite que o medicamento genérico tenha propaganda. O que diferencia o preço, né? O preço de um é o laboratório. Então, nós temos laboratórios que são mais caros e laboratórios que são mais baratos. Porque é da onde vem o princípio ativo. Então, nós temos laboratórios que trazem um princípio ativo um pouco mais refinado, um pouco mais melhorado, né? Que são laboratórios que trazem, por exemplo, de outro lugar. E nós temos laboratório que não, que pega um princípio ativo um pouco inferior para conseguir um preço melhor, né? Porém, todos eles garantem que tem 750 miligramas, por exemplo, em cada comprimido de medicamento. Mas eu falo na questão aí de qualidade do pó. Então, por isso que nós temos aí medicamento Eurofarma, Medley, Prate, são medicamentos genéricos mais caros que, por exemplo, da CIMED, né? CIMED é um laboratório mais barato, um laboratório bem mais em conta, né? Que é o produtor lá do Cimelide, a CIMED, um laboratório bem mais barato, devido a isso que eu tô falando para vocês, a questão da pureza dos pós. Então, continuando aqui, se a gente tivesse um medicamento referência, viria escrito assim, Tilenol, aqui em cima, e embaixo estaria escrito o nome do princípio ativo. Então, Tilenol estaria escrito aqui, e embaixo estaria escrito paracetamol, tá? E não teria essa frase. Teria escrito que ele é um medicamento de referência. Então, como que eu consigo ver se o medicamento é referência ou não? Olhando na bula, tá? Então, se eu olhar uma bula, eu consigo observar se o medicamento é referência ou não, tá? Então, só vai ter essa frase, porque é obrigado a ter essa frase quando o medicamento for genérico. Por exemplo, quando a gente pega a caixinha de medicamento genérico, embaixo do princípio ativo também vem escrito Lei do Medicamento Genérico número 9.787 de 1999. Vem descrito também aí na caixinha do medicamento, tá bom? Então, continuando, começa a identificação do medicamento. Vem escrito que ele é em comprimido, né, que é a forma farmacêutica, e começa a identificação aí do produto, né? Primeira identificação é a forma farmacêutica, ó, que vem escrito qual é a forma farmacêutica do medicamento. E a apresentação. O que é a apresentação dele? Se ele vem em 20 comprimido, se ele vem em 10, se ele vem em 5, se ele vem em 3, como que ele vem? Como que ele se apresenta? Então, é a forma farmacêutica e a apresentação. Então, nesse caso, a forma farmacêutica é comprimido, tá? E ela vem em embalagens de 20 comprimidos ou embalagem de 200 comprimidos. Bruno, o que é esses 200 comprimidos? Pessoal, aqui na drogaria, nós vendemos cartelas separadas, né? Que nós chamamos de medicamentos hospitalares, porque ele vem na forma fracionada. Uma caixa de medicamento aí, que a gente fala de medicamento hospitalar, não é que ele é utilizado no hospital, é que ele vem da forma fracionada. Ele vem para mim ser vendido a cartela separada. Então, ele vem aí, por exemplo, 200 comprimidos. Então, ele vem, vamos colocar 20 cartelas com 10 comprimidos cada cartela, que contém 200 comprimidos numa caixa, tá? Porque eu posso vender essa cartela separadamente. Bruna, posso pegar uma caixinha de 20 comprimidos, abrir ela, pegar 2 cartelas e vender? Não, tá? Eu só posso vender medicamento fracionado quando ele vem nessa forma, tá? Quando ele vem aí com 200, com 500, enfim, com 300 comprimido, que é a forma hospitalar do meu medicamento. Aí eu posso vender da forma fracionada. Se ele não vem nessa forma, eu não posso abrir a caixinha e vender uma cartela aí com 10, porque eu abri a caixinha. Posso cortar o remédio?
Ah, o paciente chegou aqui e ele quer 2 comprimidos. Posso pegar uma cartelinha de paracetamol que vem 10 numa cartela, cortar 2 comprimidos aqui da cartela e entregar para o meu paciente? Não, tá? Dentro da drogaria, nós não fracionamos medicamento, nós não cortamos medicamento, nós não abrimos caixinhas que vêm da indústria, tá? Nós vendemos medicamentos que vêm já na forma de um medicamento hospitalar. Por que vem com esse nome hospitalar? Porque no hospital que nós entregamos tudo separado, tudo na forma fracionada, né? Então, aí trouxe esse nome para a drogaria. Então, a forma hospitalar de medicamento quer dizer que ele vem na forma fracionada, tá? Então, ele vem aí nessa forma fracionada para nós podermos vender. Por exemplo, o Dorflex, né? O Dorflex vem na forma fracionada. A dipirona, né? Qual que é a diferença, Bruna? Quando eu pego uma cartela, né? E ela é na forma fracionada, ela tem todos os dizeres e até o código de barra na própria cartela, tá? Por quê? Porque ela é cada uma, ela é fracionada. Se eu pegar e passar no meu sistema, eu vou ter uma cartela lá no meu sistema. Já quando eu abro uma caixinha e pego um comprimido de dentro da minha caixinha, ele não vem com essas informações na parte de trás do meu comprimido e nem com o código de barra. Então, não tem como eu vender ele dessa forma, tá? Então, é errado. Nós não podemos abrir. Pode abrir caixinha de anticoncepcional? A caixinha vem com 3, eu abro a caixinha e vendo uma cartela? Não. Ou eu compro a caixinha do anticoncepcional que vem com um comprimido, ou eu compro com 3 e vendo a com 3. Bruna, mas fulano faz, mas ciclano faz. Pessoal, eu tô falando aqui para vocês o que é certo, né, e o que não é. Aí a gente fica aí o que a gente quer fazer, certo? Porém, é isso, nós não podemos fracionar medicamento nessa forma dentro da drogaria. Vai chegar a pessoa pedindo para você cortar um comprimido? Vai. E você vai falar para ela, olha, não tem como eu cortar um comprimido. A senhora tem que levar a cartelinha com 10 comprimidos, infelizmente, porque não tem como eu fazer. Ah, mas fulano faz, ciclano faz. Não faz, pessoal. Isso aí também é um pouco de mentira, porque quem que vai cortar um comprimido para vender um comprimido para um paciente? Por exemplo, uma cartela aí de dipirona, que é 2,99, R$3, 10 comprimido. Se eu dividir R$3 por 10 comprimido, o valor dele é 0,03. Como que eu vou vender a 3 centavos um comprimido? Ou, por exemplo, vou vender a R$1, sendo que com mais eu caio com quase mais R$2, ela compra uma cartela com 10. Então não tem como, tá? Não tem como. Medicamento, vem ali a cartelinha com 10, é com 10 que você vai vender. Não fique cortando. Uma que vocês perdem dinheiro se vocês forem dono, outra que não pode, que é proibido, não pode cortar medicamento, que ele vem dessa forma, e vem definido isso na bula. Não é eu que estou definindo, não é outra pessoa que está definindo isso, é a bula do medicamento.